Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No estudo de hoje vamos estudar sobre alguns princípios importantes a serem seguidos no casamento. Se você quiser ser feliz na relação conjugal, você precisa adotar esses princípios ou desenvolvê-los em sua vida o mais rápido possível, pois do contrário não tem como um casamento durar sem esses princípios. O casamento, amigo ouvinte, é um presente que Deus deu para a humanidade, e que juntamente com o sábado, o casamento e o sábado são duas instituições que nos acompanham desde o Éden. Duas únicas instituições que ainda nos acompanham desde o Éden, desde o mundo de pecado. E obviamente o pecado corrompeu as relações interpessoais, porém a Bíblia não fica em silêncio em relação a esse assunto. Deus não fica de braços cruzados. Deus nos dá dicas para que possamos resolver os problemas conjugais e assim termos famílias sólidas, estabelecidas, que sirvam de luz para o mundo, para que outras famílias conheçam o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro princípio que eu queria apresentar para você se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 7. O texto não trata do casamento, mas tem um princípio que se aplica ao casamento, ok? Em Efésios 1,7 é dito o seguinte: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Esse texto diz que que Deus o Pai, por meio do sangue de Cristo, comprou a nossa liberdade do pecado e da morte eterna e nos proporcionou perdão dos nossos pecados. Aqui vemos que um primeiro princípio que deve vir para as nossas relações é o princípio do perdão. Já que Deus nos perdoa por meio de Cristo, devemos fazer o mesmo pelas outras pessoas. Tanto que em Mateus 18, 21 e 22, Jesus diz o seguinte: perdoem até 70 vezes 7, ou seja, Jesus está ensinando que em nossas relações interpessoais e familiares precisaremos perdoar sempre, porque sempre cometeremos erros conscientes e inconscientes. Então o perdão precisa fazer parte do cardápio familiar, diríamos assim. Se o perdão não fizer parte, pode ter certeza que é muito improvável que o casamento continue e vocês vão viver num constante inferno. Então é muito importante aprender a perdoar, esvaziar o coração de mágoas, pedir a Deus que liberte você das mágoas, pedir a Deus que lhe ajude a não viver mais no passado, mas focar agora no presente, no futuro glorioso que vocês poderão ter juntos e com a ajuda de Deus. Quem vive de passado é museu, e você não é um museu, você é um filho, é uma filha de Deus, então pare de viver no passado. Outro princípio que devemos trazer para dentro do casamento é o princípio da humildade. Em Filipenses 2, 3 a 11, aprendemos este princípio com a pessoa de Jesus e Paulo pede que esse princípio da humildade seja presente na igreja de Filipos. E ele precisa estar presente também no nosso casamento. O apóstolo Paulo em Filipenses 2, capítulo 2, versos 3 em diante diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja que exemplo maravilhoso. Assim como Cristo, sendo Deus, não se apegou a isso, mas se esvaziou, se humilhou para morrer por nossos pecados, nós também devemos ser humildes
não é? E não devemos ser egoístas pensando apenas em nós mesmos. Precisamos considerar os interesses dos outros e precisamos, em certos momentos, nos humilharmos diante dos outros, assim como Cristo o fez, para poder nos salvar. Então, este princípio da humildade, da submissão, também deve fazer parte do casamento. E um terceiro princípio: aceite que você é casado com um pecador e com uma pecadora. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, você precisa aceitar que você casou com um pecador, com uma pecadora, que tem traumas como você, que tem danos emocionais como você, que tem dificuldades espirituais como você. Você tem que se acostumar com isso. Independente da pessoa com a qual você se casasse, você iria passar também por problemas, porque a outra pessoa também é pecadora. Então aprenda a conviver com as falhas. Não é aceitar, é conviver sem ficar obcecado pelas falhas dos outros, até porque você tem as suas e precisa dedicar mais tempo no trabalho das suas falhas. Aprenda a conviver com essas falhas e lembre-se que se Deus nos aceita como somos e nos dá tempo para melhorarmos e para crescermos, devemos fazer o mesmo pelas pessoas que estão conosco, especialmente pelo nosso cônjuge. Siga esses princípios, amigo ouvinte, e o seu casamento, com a ajuda de Deus, seguindo os princípios da palavra de Deus, o seu casamento pode ser um pedacinho do céu. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.